Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do Rio de Janeiro e do Brasil nos campeonatos que estão em curso. Sabadão, tô tentando encontrar um local tranquilo para poder gravar, mas está complicado. É muita gente falando, a cidade muito cheia, tarde da noite, muita gente, é carro passando, moto passando. Então me desculpe meus amigos, se o áudio não ficar muito legal, vocês escutando em voz, porque eu estou tentando encontrar um local calmo, mas está difícil de encontrar um local calmo. Mas vamos lá, sabadão tivemos 3 jogos pelo Campeonato Brasileiro, 24ª rodada. Tivemos um empate de 0-0 Sport Cruzeiro, que não foi justo. O Cruzeiro teve um gol muito mal anulado, O Cruzeiro depois teve chance de até ganhar o jogo no pênalti que o Anel bateu mal, que o Magrão pegou. Categoria do Magrão também. Tivemos o São Paulo, líder provisório, líder provisório. São Paulo ganhou do Bahia de 1-0. São Paulo tomou um sufoco no primeiro tempo, ficou preocupado no segundo tempo. São Paulo ficou melhor, mas depois que fez o gol, Nenê e Diego ficaram encebando um pouco, bolinha para um lado, bolinha do outro. O juiz terminou o jogo antes do tempo um pouquinho, porque teve um escanteio para o Bahia, que ele poderia ter deixado o escanteio bater, ele não deixou. Mas não vou falar que o São Paulo ganhou com a ajuda do árbitro, que não, mas o árbitro poderia ter deixado bater o escanteio. E outra, o time do São Paulo tentou segurar o Bahia de todas as formas, enrolando, catimbando depois que ganhou o gol. O São Paulo ganhou, mas passou aperto com o Bahia. E tivemos o outro jogo desses 3, que foi Flamengo 2, Chapecoense 0. Vou te falar, o Flamengo jogou por gasto. Encontrou as dificuldades que encontra sempre quando joga com o time todo fechado, mas a Chapecoense muito mal. Olha, eu vou ser bem sincero, eu já falo que o Paraná dificilmente vai sair, e a Chapecoense vai ter que remar muito, porque o time da Chapecoense é muito limitado. Muito limitado. Perdeu muitos jogadores nessa parada da Copa do Mundo. Luiz Antônio, o Arthur, teve alguns jogadores que tiveram problemas lá, que eles dispensaram. Ficou um time muito limitado, ficou posse de bola 70% do Flamengo, 30% para Chapecoense. Chapecoense acho que deu um chute ou 2 o jogo inteiro. Teve um chute depois que já estava perdendo, que o Diego Alves pegou, mas muito pouco o time da Chapecoense. Olha, é um dos mais fracos. Eu estou falando que a Chapecoense é bem mais fraco do que o ano passado, mas bem mais fraco. E ia ser difícil, ia ter que jogar atrás ali e tentar sair no contra-ataque, mas nem no contra-ataque a Chapecoense saía. Nem contra-ataque. Ficou o tempo inteiro atrás tentando se defender. O Flamengo jogou bem. O Flamengo não fez uma brilhante partida. O Flamengo fez uma partida pro gasto, na boa. Não estou menosprezando a Chapecoense. Mas o Flamengo fez uma partida na boa. O Barbieri, cansei de falar do Barbieri. Cansei de falar do Barbieri. Ele começou com o Rodinei. Pelo lado direito. Aí Rodinei sentiu a coxa, ele colocou o Pará. Ele não vai dar chance para o Pará de novo. Ele vai voltar com o Rodinei não sabendo cruzar, ele vai cruzar. Tudo bem que o Rodinei deu os 2 cruzamentos lá, até uma bicicleta do Diego, mas na boa. A teimosia dele me irrita. O René fez o gol, pô. E da maneira mais improvável, que, se eu não estiver enganado, ele chutou com a perna direita. Mas não acerta um cruzamento também. Mas abriu o placar. Foi ele que fez o gol no primeiro tempo. Vitinho
tentando, o Uribe, o Flamengo de sempre, só que o Flamengo tentando ser um pouquinho mais decisivo. Mas o Flamengo continua não sabendo contra-atacar. Depois o Flamengo fez 1-0, o Flamengo teve 2 ou 3 chances de contra-ataque que não sabe o que fazer com a bola. O Flamengo não sabe, os jogadores não sabem para onde correr, ou seja, mal treinado. Time mal treinado. Time hoje que não sabe fazer um contra-ataque, tá fadado a perder. E é o Flamengo. O Flamengo não sabe fazer contra-ataque. Você vê que não treina. Quando o Flamengo pega a bola, contra-ataque pode ser qualquer um. Não sabe o que fazer. Não sabe. O jogador não sabe se abre, se fecha, se encosta. Não sabe. Teve um momento que teve 5 jogadores do Flamengo contra 3 do Chapecoense. O Flamengo não sabia o que fazer com a bola. Porra, no contra-ataque. Isso é vergonhoso, bicho. Vergonhoso para um time que quer ser campeão de alguma coisa. Então, o Flamengo fez o basicão. Fez o basicão. Forçou, atacou, dominou o jogo, até pela fragilidade do Chapecoense. Não estou desmerecendo a vitória do Flamengo. O Flamengo mereceu ganhar, jogou mais, foi mais time, como é mais time, mandou, propôs o jogo. Foi um jogo praticamente ataque contra a defesa, por isso que não dá para tirar muito como base isso. Falar que se o Flamengo jogou melhor ou pior do que contra o Internacional, não sei, mas jogou em casa, mandou, fez o dever de casa, ganhou de 2-0, pênalti claro, o jogador botou o braço, jogou o braço em direção à bola, uma besteira. O Flamengo teve outras chances de gol também, poderia ter feito até 3 ou 4. O Chapecoense que teve 1 ou 2 chances o jogo inteiro. Não foi assim um bom jogo. O Flamengo não mostrou grandes mudanças, sim, mudanças para dar algum alento pro time em relação ao jogo da Copa do Brasil. Principalmente que o Flamengo joga primeiro em casa, tem que tentar fazer um resultado. Eu, sinceramente, se tiver como base esse jogo do Flamengo de hoje, para pegar como base para o jogo contra o Corinthians, para mim não mudou muita coisa. Você sentiu um time mais aguerrido, com mais vontade, parece que o time estava com raiva, queria vencer até pelo Juan. Uma pena que aconteceu com o Juan. O contrato dele terminando em dezembro, estamos em setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Provavelmente se recupere só quando já tiver acabado o Campeonato Brasileiro. Ele falou que não ia estender mais a carreira e acabar, então dificilmente a gente vê o Juan mais em campo como profissional. De repente num amistoso lá, aqueles amigos do Zico, a gente vai ver o Juan. O time sentiu bastante. Diego fez o gol e mostrou a camisa do Juan. Pô, a atitude do Diego 10. Mas futebol, o Flamengo mostrou vontade que nunca deixou de mostrar. Mas o Barbieri, mais uma vez o Barbieri com a sua teimosia, voltando com o Rodinei. Ele definitivamente não gosta do Pará. Ele gosta do Rodinei. Ele botou o Pará para dar um tempinho, que está uma pressão muito grande em cima dele, do Rodinei. Ele volta com o Rodinei. Por sorte nossa, o Rodinei sentiu a coxa. Tomara que o Rodinei fique uns 3, 4 jogos parado. Não estou gorando o cara. Mas para dar sequência ao Pará. Dando sequência, o Pará não rendendo, tudo bem. Porque se não for assim, ele não vai dar sequência ao Pará. O Pará não jogou mal. O Pará não jogou pior do que o Rodinei nos jogos que ele começou. Defesa não foi muito exigida. Não posso deixar de falar. Não posso esquecer. Uma teimosia do Barbieri que talvez ele esteja certo. O William Arão jogou bem. O William Arão jogou bem. Apareceu bem. Deu uma consistência na marcação. Já é um caso a pensar se não é para mudar o esquema. Um pouquinho. Jogar realmente com 2 volantes. 2 volantes. Ah, mas aí o Paquetá
faz essa função também. Pode ser, mas já é uma opção. Arão subiu de produção. De repente o Arão com uma sequência, ele é uma boa opção no Flamengo. Porque ele não é mau jogador, ele só estava numa má fase. Ele não conseguia atacar e não conseguia defender, como eu falei diversas vezes. O Arão não marca e não ataca. Mas jogou bem hoje. Jogou bem. Me arrisco a dizer que foi um dos melhores hoje. Gostei. Tivemos no Flamengo a entrada do Berrio, depois do Montão, um cara esforçado, voltou. Tivemos aí a lesão do Marlos Moreno, que acabou entrando no finalzinho, tomou uma joelhada aqui na lombar, não estava nem conseguindo andar, teve que sair de maca. O jogo acabou, ele ficou estirado no chão. Tomara que não seja nada grave com o Marlos. O restante dos jogadores não fizeram uma má partida, mas diante da fragilidade da Chapecoense e do que a Chapecoense causou de temor o Flamengo, fazer uma avaliação assim é até injusto, mas não teve ninguém que jogou assim mal. Para mim continua o mais fraco o René, mesmo com a facilidade da Chapecoense, continua o mais fraco. Ele erra muito passe, não consegue cruzar. O gol, ele fez esse gol, daqui a 100 jogos ele vai conseguir dar um outro chute ainda mais de direita, mas eu gostei muito do Arão. Gostei do Diego, gostei em geral do time quase todo, mas eu gostei do Arão, do crescimento do Arão. Bom, é uma boa opção você ter um cara assim que você possa, de uma hora para outra, colocar ele para poder mudar um pouco o jogo. Então, foi interessante, mas o jogo Flamengo e Chapecoense foi um ataque contra a defesa, Chapecoense fraca, e o Flamengo fez o gasto, fez o que tem que fazer, tocou bola, mais posse de bola, tentando ser um pouquinho mais eficiente. O Flamengo domina e chega pouco, chuta pouco, cria bastante, mas acaba chutando pouco. Hoje o Flamengo tentou bastante, tentou no primeiro tempo, tentou no segundo, mas time que não sabe fazer contra-ataque é time mal treinado. Qualquer time tem que saber fazer contra-ataque. O Flamengo não sabe, o Flamengo não treina. O Flamengo fica perdido quando... É por isso que o Flamengo não gosta de contra-ataque. É por isso que o Flamengo não força o time adversário a vir para cima para o Flamengo sair no contra-ataque. Porque o Flamengo não treina contra-ataque. O Barbieri não sabe armar contra-ataque. Hoje tem que ter contra-ataque. O Flamengo não tem. Então, vou continuar com a minha opinião. Melhor para mim, o Flamengo, era uma troca de treinador. Mas o Flamengo talvez só acorde com a eliminação para o Corinthians. O Flamengo pode passar do Corinthians. Pode. Mesmo um time taticamente... Mesmo um time taticamente mal treinado. Que vai mais na habilidade, na força de vontade dos jogadores. Falar de novo, time sem contra-ataque é um time mal treinado, é um time atrasado, parado no tempo. Então, apesar disso tudo, o Flamengo ganhou. Se o Inter ganhar, o Inter volta à liderança, mas o Flamengo continua a 5 pontos aí dos líderes, dependendo do resultado de Palmeiras, principalmente o resultado do Palmeiras, dependendo do resultado do Palmeiras no Clássico, o Flamengo volta a ocupar a 3ª colocação com méritos. Não sei se está com mais mérito do que o Palmeiras, mas Palmeiras tem um jogo complicado contra o Corinthians, temos o jogo do Inter contra o Grêmio, então o Flamengo pode tirar uma certa diferença do Inter, encostar mais no Inter, dependendo do resultado do Inter, se for até empate, pode de repente aumentar um pouquinho o Palmeiras aí, o Palmeiras, agora o Flamengo passou o Palmeiras, acho que o Flamengo está 1 ponto na frente do Palmeiras. De repente o Palmeiras perde para o Corinthians ou empata, fica em pé de igualdade ali, vamos ver. Mas o Flamengo fez o seu dever de casa nesse sábado de setembro, 8 de setembro, né? Sábado o Flamengo fez o seu dever de casa,
o que não fez com o Ceará. Pelo menos no sábado ele fez o dever de casa. Não foi uma brilhante partida, mas mandou no jogo. E a Chapecoense tá fadado à Série B. Tá fadado, é um time muito fraco. Ah, e tava correndo um boato, não sei, provavelmente quando o vídeo for lá, a gente já tem a notícia, que já estavam esperando o treinador da Chapecoense para mandar ele embora no vestiário. Pô, mas ele tem, acho que ele tá a 7, 8 jogos na Chapecoense, se eu não estiver enganado. Se eu não estiver enganado. Mas aí ele já teve um problema lá com o Wellington Paulista, já falaram que estão querendo trazer o Mancini de volta, porque ele vai agregar de novo, pá, coisa e tal. Vamos ver o que acontece. Então, meus amigos, curtam, compartilhem, inscrevam-se no canal, Resenha com Magalhães. O canal está crescendo graças a você. Dê seu like e aguarde seu comentário. Até mais, valeu, fui, tchau.